Olá, oi maravilhosas! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Hoje vim dar umas dicas valiosas para vocês. Ai, coraçãozinho, adoro! Tudo bem com vocês? Vamos lá? Convida alguém para assistir essa live. Hoje eu vou falar para vocês alguns segredinhos para você não errar na sua na hora da escolha da tinta. Não errar na tonalidade da sua da sua cliente. Então, eu vou passar essas dicas para vocês, como vocês vão escolher a tonalidade correta, tá? Eu percebo isso. Muitas pessoas têm dificuldade de escolher a tonalidade correta. Então, eu vejo às vezes até trabalhos interessantes, trabalhos bonitos, mas com a tonalidade errada. Às vezes a tonalidade não está legal, principalmente para as loiras. Aquela tonalidade carregada, às vezes muito escura para uma cliente lourinha. Então é muito importante você ter um conhecimento da sua cliente, primeiro fazer aquele teste do fototipo para conhecer o fototipo da cliente, para a gente saber em qual tonalidade vai trabalhar na melanina dela, se é fototipo, se é melanina quente, se é melanina fria, para a gente trabalhar corretamente. Mas sabendo isso, é importante que você escolha o pigmento. Eu vou passar uma dica simples para vocês, porque as pessoas se perdem muito nisso daí. Mas Marli, eu tenho que escolher a tinta de acordo com a pele, de acordo com o pelo, e esse aí é um dilema. E essas dicas que eu vou passar para vocês são toques de experiência e de conhecimento que vão ajudar muito vocês a trabalharem com mais tranquilidade. As sobrancelhas da cliente, a gente avalia a tonalidade a ser trabalhada de acordo com os pelos da sobrancelha, tá? Não é de acordo com o cabelo da cliente. E às vezes a cliente chega para você até loira, mas ela tem a sobrancelha escura. Então, a gente precisa de colocar uma tonalidade de acordo com as sobrancelhas dela, para que esse trabalho fique natural. Porque se eu for colocar a tonalidade de acordo com o cabelo, e muitas das clientes, como elas não têm esse conhecimento, elas acham que elas podem colocar as sobrancelhas muito claras por elas serem louras. E eu até especifico isso quando a gente trabalha, dependendo da técnica a ser trabalhada, a gente pode baixar bastante a tonalidade dessa sobrancelha quando a gente trabalha com uma técnica de shadow. Porque por a técnica de shadow ser um pixel, ser uma técnica com a sobrancelha toda colorida, uma sombra, um efeito de maquiagem, a gente tem a possibilidade de tampar toda a área. E maquiar é um efeito de make, né? Eu já expliquei para vocês, é um efeito pó de sombra. Então, a gente não vai fazer fios neste momento. Então, ali a gente pode colocar uma tonalidade de maquiagem. Então, você pode sim baixar a tonalidade para ficar mais natural de acordo com o cabelo dela, se ela for bem lourinha. Então, se a cliente for muito loura e se o cabelo do pelinho da sobrancelha for muito escura, de repente a sobrancelha de shadow vai cair melhor, porque ali a gente consegue baixar a tonalidade, igual um efeito de maquiagem mesmo. Por quê? Porque na shadow a gente vai estar maquiando a sobrancelha toda. A diferença da shadow para o fio a fio é que, como na shadow a gente faz esse efeito
laminando a sobrancelha toda, com aquele efeito pó de sombra, eu posso escolher uma tonalidade total. Agora, já não podemos fazer isso no fio a fio, por quê? Porque no fio a fio, eu vou estar construindo fios. Então, para eu construir fio, eu preciso construir o fio na tonalidade exata do pelo da cliente. Por quê, Marli? Porque se eu construo um pelo numa tonalidade que não está exata do pelo da cliente, o que vai acontecer? Vai aparecer o pelo dela e aparecer o pelo que eu fiz e não vai ficar real. Então, isso eu preciso de estar muito alinhada. Por isso que a tonalidade, ela é escolhida de acordo com as sobrancelhas. Então, que fique claro para vocês. Na técnica de shadow, a gente pode clarear, fazer uma sobrancelha que tem os pelos escuros. A gente pode fazer uma sobrancelha ali bem mais clara, numa tonalidade mais clara, porque ela vai ficar linda, porque a gente está maquiando. O próprio nome já diz, maquiando. Como é um efeito de make, vai ficar bonito essa micro. O que já não fica bonito nos fios, tá? Então, primeiro ponto é discernir bem essa diferença da escolha do trabalho, tá? Feito essa escolha do trabalho, você vai escolher a tonalidade da tinta correta para a sua cliente. Então, você vai lá nas suas tintas, escolhe a tonalidade de acordo com o pelinho, pega uma misturinha, pega um pouquinho dessa tinta com uma pontinha de algodão ou uma pontinha de um cotonete, encosta na testa da sua cliente para que você perceba se a tonalidade está de acordo com o pelinho. Assim você vai ter uma veracidade dessa tonalidade. E se precisa ajustar ali, tá? Então, se precisa ajustar, você vai, por exemplo, tá clara? Você pode pegar a tinta um pouquinho, uma tonalidade mais escura, põe uma gotinha e ajusta para dar uma escurecida. Se estiver muito escura, você pode ajustar para ficar mais clara, ou então pode já pegar uma tinta pronta, se é que essa marca que você trabalha tem pigmento já pronto, né? Quando eu falo pigmento pronto, às vezes isso fica um pouco confuso. Tem pessoas que acham que a gente manipula o pigmento. Nós não manipulamos pigmento, tá, gente? O pigmento, ele vem, como eu já expliquei para vocês, vou falar novamente. O pigmento, ele é o pó que faz a tinta, tá? Mas não tem nada de errado você falar pigmento e falar tinta. Então, o que vem pra gente naquele potinho é uma tinta. A tinta de micropigmentação ou a tinta de tatuagem, que é proveniente do pó. Do pó é a matéria-prima que vem pra gente fazer a tinta, tá? Mas o popular é dizer pigmento e não tem nada errado disso. Então, você vai fazer a escolha desse pigmento. Esse pigmento ele já vem pronto pra gente, tá? Tem as tonalidades de marrons. O que é um pigmento pronto, Maria? Vem os pigmentos de várias marcas. Tem pigmentos que são mais aquecidos, tem pigmentos que são mais frios. A gente precisa de conhecer esses pigmentos, a carga pigmentária dele, para a gente colocar nos seus fototipos. Porque, por exemplo, fototipo abaixo de 3 é melanina quente. Então, você não pode colocar ali um pigmento muito quente, porque senão essa sobrancelha ela vai avermelhar demais. Já a partir do fototipo 3, você precisa de colocar mais um pigmento mais aquecido. Não quer dizer que você tenha que colocar um pigmento muito quente. O ideal é que você já coloque um pigmento equilibrado. Quando tem, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com a MAG, que já é uma tinta pronta, e você não tem que ficar fazendo grandes misturas, mas nada de errado em você fazer grandes misturas, você fazer misturas, porque às vezes um ajustezinho ali você consegue chegar na tonalidade mais real da sua cliente, e isso é muito interessante, porque às vezes uma tinta que já vem pronta da fábrica, ela não vai estar tão fiel quanto a você dar uma ajustada ali na hora.
tá? Então, eu trabalho muito ajustando esse pigmento, por isso que eu consigo tonalidades tão fiéis da sobrancelha das minhas clientes. Mas, o principal é você aproximar, né, essa cor do pelinho e, por exemplo, se você for trabalhar com tinta orgânica, até fototipo 2 você pode colocar na mesma tonalidade. Por exemplo, sempre coloca na mesma tonalidade do pelo, na tinta orgânica. Na tinta inorgânica que não. Já vou explicar isso para vocês. Pode trabalhar com a tinta orgânica, pode trabalhar bem dentro da cor da sobrancelha. Essa tinta, ela degrada muito, ela desbota muito no período cicatricial. Então, você já tem que saber que você vai perder cor quando essa sobrancelha voltar. Então, você já vai sabendo disso. Agora, se você já vai trabalhar com a tinta inorgânica, por exemplo, a partir do fototipo 3, você já pode colocar uma tonalidade acima. Por quê? Porque ela tende a ficar mais intensa pela oxidação dessa tinta na pele, tá? Então é importante a gente conhecer como as tintas se comportam para a gente saber como eles vão voltar a esses resultados, tá? Mas tudo você aproximando essa tonalidade no pelinho da cliente. Mas, Marli, eu tenho muito medo, eu tenho muita dúvida. Então tá, se você tem medo, a minha dica é coloque abaixo, coloque uma tonalidade um pouquinho abaixo do pelo. E se precisar de ajustar, pode ajustar em meio ao procedimento. Para tudo, vai lá e ajusta. Mas é importante que você ajuste, porque às vezes em meio ao procedimento você acha que a sua técnica, o seu procedimento não está fixando, e um dos fatores de não fixar é a escolha errada da tonalidade. Porque quando a escolha da tonalidade não está correta, aparentemente, o que vai aparecer pra gente é que não está pegando. Mas, na verdade, as microfissuras foram feitas e o que está faltando ali é cor. Então, por isso que você precisa de certificar a tonalidade, se ela está correta, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente vai juntando todos os fatores que a gente precisa, certificando a pressão da mão, a profundidade e a tonalidade, você começa a cercar todos os pontos e a não errar. No final, vai dar tudo certo. Porque uma sobrancelha total dar certo é uma junção de vários pontos serem feitos corretamente. Então, é um implante correto, é uma pressão de mão correta, é uma posição da lâmina correta e é uma escolha correta do pigmento. Então, a escolha correta, ela é importantíssima. Não é questão só de beleza. É que no final do procedimento, o resultado vai se tornar belo. Ou não. Se você fizer um bom trabalho, vai tornar belo e maravilhoso. E o ideal é que você encontre essa tonalidade perfeita. Porque quanto mais perfeita essa tonalidade estiver do pelo da cliente, mais real esse trabalho vai ficar. Porque quando você olhar para essa cliente, você vai só perceber que ela está bonita e não vai perceber que tem nenhum trabalho ali. E isso aqui é o legal. Porque quando você bate o olho para sua cliente e vê que tem uma micro ali, principalmente aquela micro muito marcada e com uma tonalidade que não está harmoniosa com o fototipo dela, aquela sobrancelha começa a gritar, começa a chegar primeiro do que a cliente. Então isso é muito importante, você ter o domínio da escolha da cor da sua cliente, tá? E isso é você ir testando. Quando você chegar um pigmento para você, teste ele,
dissolva ele com algodão no papel para você ver a base desse pigmento. Eu vou dar essa aula para vocês ou amanhã ou depois de colorimetria com pigmentologia, dissolvendo o pigmento para ver a degradação dele no papel, como ele acontece na pele. E aí vocês vão ver como esse pigmento se comporta. E quando a gente passa a conhecer os pigmentos, é mais interessante, porque aí a gente vai saber como ele vai se comportar. Você vai saber se a base dele é mais quente, é mais fria, se é um pigmento neutro, se é um pigmento que está mais já encorpado, já está pronto, da forma que você precisa para colocar na sua cliente, se a tonalidade, se precisa de aquecer mais um pouquinho, não, se está perfeito. Então, assim, o conhecimento, ele liberta, gente. Quando a gente tem o conhecimento, ele é libertador, tá? Então, eu quis trazer esse tema da escolha do pigmento, porque é muito importante. E é um dos elogios que eu recebo muito. As pessoas falam comigo, falam, Marli, a tonalidade da sobrancelha ficou perfeita, tá idêntica do meu pelo e ficou muito bom, ficou muito perfeito, tá muito natural. Então, a tonalidade é um fator de naturalidade e é o que eu falo para vocês, é importantíssimo que vocês chequem essa tonalidade. Não conseguiu colocar ela na primeira mistura? Não tem problema, ajuste ela ao meio do procedimento, mas ajuste, tá? E fiquem atentas para vocês identificarem se é isto que está faltando, porque muitas pessoas acham, quando isso está acontecendo, às vezes não está pegando, às vezes está fraco, não está legal ali, é problema de tonalidade, porque tá claro. Quando tá escuro não acontece isso, quando tá muito escuro ela já logo grita que tá escuro. Aí às vezes a gente precisa, às vezes até dar uma baixada na tonalidade, faça uma saturação com um pigmento neutro, com um modificador, para baixar essa tonalidade. A gente consegue sim também baixar a tonalidade da sobrancelha em meio ao procedimento. A gente consegue só pegar um modificador e a gente vai lá e faz um ajuste nesse momento. Ou então uma tonalidade mais baixa. Mas às vezes, se você colocou uma tinta muito escura, não necessariamente vai ser suficiente você só baixar uma tonalidade. Você vai precisar de usar um modificador primeiro. O que é modificador? É um que vai fazer uma correção dessa cor que ficou escura demais, ele vai entrar ali equilibrando, corrigindo o que está escuro, clareando, para depois você entrar com o pigmento mais baixo, a tonalidade. E aí vai ajustar, vai ficar ótimo, tá? E aí a tonalidade vai ficar perfeita, porque, né, como eu estava dizendo, não é só no microcorte. Às vezes acha que tá ali o segredo, fala, nossa, não tá pegando, quando é questão de falta de cor, por exemplo. Nossa, não tá pegando, e aí vai cortando, vai passando mais a lâmina, vai fazendo mais fissura. E o problema, muitas das vezes, não está na fissura. A fissura já foi feita. Está faltando cor, intensidade dessa cor. Então você precisa escurecer essa cor, ajustar essa tonalidade para esse trabalho realçar, para esse trabalho surgir. E aí fica tudo muito bom. Um outro segredinho que eu faço também, que ajuda muito a puxar a cor no momento da micropigmentação, é o uso do gelo. Eu utilizo o gelo nos meus procedimentos e gosto demais. O que o gelo faz? Além dele fazer uma vasoconstrição, uma acalmada na pele, ser anti-inflamatório, ele puxa a cor, ele ajusta a cor na hora, então ele revela a cor para mim. O que ele vai fazer neste momento? Eu tô com uma dúvida, eu passo um filme em cima das sobrancelhas da cliente, eu não vou pôr o gelo direto,
porque senão ele vai tirar a tinta e vai confundir tudo. Então, eu preciso que essa tinta ela sele ali. O gelo, o que ele vai fazer? Por ele fazer a vasoconstrição, ele vai fechar essa pele, abraçar essa tinta ali e revelar essa cor para mim, tá? Então, assim, é muito legal o uso do gelinho. E aí você fez isso por cima do filme, vai passando assim por cima das sobrancelhas da cliente. Quando você retirou o filme plástico, limpou aquela saturação, que você saturou a sobrancelha para fazer isso antes. Primeiro satura a sobrancelha e põe o filme e faz o gelinho, a compressa gelada. E aí retira, limpa. Quando você faz isso, você vê nitidamente que a tinta, ela gritou, ela apareceu para você. Fala, nossa, nasceu uma sobrancelha aqui, porque ele revela a cor para mim. Então é muito legal. É um outro ponto que ele te mostra se tá precisando mais ou menos. E a partir daí, você fez isso tudo e ainda assim não pegou, aí é que você vai partir para fazer uma nova microfissura, porque aí sim, de repente, está precisando de um novo corte, essa microblade. Legal? E aí, faz sentido para você? Estão gostando do conteúdo? Diz para mim. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, queiram perguntar, podem perguntar, tá? A gente pode também aqui estar fazendo um momento de tira dúvidas. Hoje eu falei, hoje eu vou entrar mais num bate-papo, dando essas dicas do pigmento, e se tiver alguém que quiser perguntar alguma coisa, eu vou estar disposta a responder. Então, se alguém tiver com alguma dúvida, pode falar que a gente vai respondendo aí. Ei, Júnior, um beijo para você, meu querido. Que saudade, que prazer ter você aqui. Tudo bom com você? Beijo grande. Amei ter você aqui. Saudade, apareça, viu? E aí, então é isso. Gente, ontem eu fiz a demonstração do design para micropigmentação. Está no feed. Quem não assistiu, assista, tá? Tá um conteúdo muito legal. Ô, meu bem, obrigada! Um beijo pra você, saudade. Eu vou aí, qualquer dia eu vou em Búzios te ver, tá? Tô precisando de pegar uma praia. Deixa no seu coração. Então, gente, quem não viu a live de ontem, foi muito legal. Eu dei todo o passo a passo de um design para micropigmentação e ali eu contei qual a diferença do design de sobrancelhas para o design para micropigmentação. Porque é muito importante você saber a diferença e saber a importância de você ter o conhecimento de cada técnica, de cada procedimento, tá? Então, é muito bom você ter esse conhecimento e ir aprendendo tudo. Regiane, abraço, beijo pra você, meu amor, que linda! Obrigada pelo carinho. Então, é isso, gente. Eu falei o que eu tinha que falar dos pigmentos, tá? Essa dica para vocês é muito valiosa. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí para você aqui no comentário. Eu posso estar respondendo para vocês. Alguma sugestão de live também, algum tema que vocês acham importante, interessante, ou que tenham dúvidas, vocês podem deixar a sugestão para mim para as próximas lives. E amanhã ou depois eu vou estar fazendo uma live para vocês de colorimetria e pigmentologia, onde eu vou estar fazendo degradação de pigmento, uma mistura assim muito interessante para vocês terem um conhecimento mais a fundo de tinta e pigmento. O conhecimento mais a fundo com o comportamento da tinta e da colorimetria na nossa pele. Então, tudo isso é muito importante para sabendo como tudo acontece, porque, como eu digo para vocês, o conhecimento, ele liberta. Quando a gente começa a juntar todos os pontos, vai ficando tudo mais leve, mais fácil.
E aí a gente vê que o trabalho em si, ele não é difícil quando a gente começa a conhecer a técnica, tá? Então, por isso que eu gosto de vir aqui todos os dias ensinar um pouquinho para vocês. E quem tá aí querendo chegar aos seus 16K, vamos que tem muito conhecimento para vocês e é só bora lá estudar que a gente chega e a gente consegue. Tá bom? Gente, beijo, beijo. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Tá bom?